Fala rapaziada, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Galera, eu vou fazer um react do vídeo que eu fiz sobre os 4% ao mês, tá? Porque faltou alguns detalhes que eu queria colocar que eu não coloquei. Então eu vou me ouvir aqui e a gente vai debater comigo mesmo. Olha que loucura, ele tá brigando com ele mesmo, cara doidão, mano. Rapaziada, Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Galera, vamos lá. Gostaria de... Deixa eu colocar um pouquinho mais rápido aqui. Fazer um debatezinho bem rápido sobre 4% ao mês em opções de ações, né? Venda semanal ou venda mensal de put, por exemplo, com a liquidez ou mesmo lançamento. Essa foi uma das estratégias que eu falei. Venda de put, pode ser venda de call também, tá? Se você quiser assumir um papel diferente, mas é o que eu falei, depende do que você vai fazer. Coberto ou 4% ao mês ou 5% ao mês em Forex com a nossa estrutura lá, operando com lote proporcional e tudo mais. É uma estrutura diferente, que eu não expliquei direito, né? Mas é uma estrutura que a gente trabalha sem stop loss, lote proporcional. Tem stop loss quando eu falo na base. Na realidade, você pode usar stop loss também eventualmente, mas é na base da construção do patrimônio. E sendo que eu não falei aqui de aportes, e os aportes eles ajudam tanto no Forex quanto na B3, mas eu já vou falar também. Calma aí, que eu tô me antecipando. 2 pontos, galera. É o seguinte, isso depende. Nunca tem resposta certa, né? É difícil responder. Depende da sua capacidade de aporte, na minha opinião, tá? Não é verdade. Eu falei, mas eu não falei muito bem, vamos lá. Absoluta. Ou se você só tem esse capital inicial. Porque o que acontece? Se você só tem um capital inicial, é mais fácil você assumir uma assunção de risco. Porque a pior coisa que pode acontecer é você tá vendido em BOVA, você vendeu uma put do BOVA, ela caiu, você vai ter que assumir o papel e ele vai estar despencado. 10%, 15%, 20%. Aí você não consegue. Você tá travado, porque você não consegue nem gerar dividendos ali, porque, se eu não me engano, o BOVA ele não gera dividendos, ou depende do risco que você tá. Se for Petrobras, no momento tá pagando dividendos, então você fica mais seguro aí. E também depende, porque, por exemplo, se você estiver em Petro, você pode fazer long and short, só que aí você já tá assumindo um risco maior também. Mas vamos falar seco aqui, só de você tá vendido, você tá comprado na call. Você tá comprado na Petro, na BOVA, porque você foi exercido, você teve que assumir um papel mais barato do que ele vale. Mesmo que você esteja com o capital desvalorizado, se você não tem capacidade de aporte, eu acho mais seguro você ficar ali. O maior risco que pode acontecer é o papel despencar 90%. Sei lá, Petrobras privatizou, aconteceu uma merda muito grande, quebrou Petrobras, você perdeu seu dinheiro. Mas esse risco, ele tá em qualquer lugar. Renda variável, você tem um risco em qualquer lugar. Do mesmo risco que você tem da Petrobras quebrar, que seria a pior coisa que pode acontecer, você tem do país afundar, a BOVA afundar e demorar 2, 3 anos, 4, 5 anos para voltar pro preço padrão. Por isso que o aporte, diversificação e outras estruturas vêm para te ajudar. Mas é esse o risco que você tem que assumir. Infelizmente, não tem como sair. Não existe nada. Ah, o cara quer vender fórmula mágica. Ah, estrutura neutra sem risco. Cara, pagou acima do CDI, não existe. Você vai correr um risco, seja risco de quebra, seja risco de mercado, risco de oscilação, risco de incerteza, seja algum risco de crédito. Algum risco que você vai correr. Não tem dinheiro fácil na mesa. Não existe dinheiro fácil na mesa. Esquece, tá? Esquece. É o seguinte, a gente tem que ter uma coisa que é pouco falada, assunção de risco. A assunção de risco que você tem no Forex, ele é sua conta inteira. Então você tem uma conta aqui de 2000. A assunção de risco que você tem no Forex é sua conta inteira. A assunção de risco que você tem fazendo a primeira estratégia que eu falei, também é sua conta inteira. Porém, eu vou dizer que a tempestividade na B3 é positiva. Então, por isso que eu falo, quando eu chego aqui, galera, eu não tô tentando ser parcial. Ah, eu vou jogar pro lado da B3, eu vou jogar do lado do Forex. Mano, eu vou jogar do lado que tem mais vantagens do que desvantagens. E as vantagens, elas são maiores do que as desvantagens. Entendeu? Por isso que eu tenho esse canal aqui. Porque é uma coisa que pouquíssimas pessoas falam. As pessoas gostam de vender o próprio peixe. Mas até o meu peixe, ele tem problema, entendeu? Todos os peixes têm problema e a gente tem que tentar trabalhar com isso. Porque eu acho que é muito melhor, mais bonito e mais... É melhor fazer assim, porque ele é mais real, tá? Beleza, mas é outro assunto. Não sei porque eu tô saindo disso. Demorou. Então vamos lá. Eu falei da B3. A assunção de risco, ela tem tempestividade positiva. Então, mesmo que você esteja com a BOVA caindo, você vai esperar o tempo voltar. Por tempo indeterminado, você não está pagando para estar ali posicionado. E, querendo ou não, como nesse caso seria o índice brasileiro, a tendência é que no longo prazo, ela suba porque a gente está falando das maiores empresas do mundo, que geram empregos e que movimentam a economia. Então, você tem um fator econômico ali que vai te ajudar a você entender essa dinâmica. Agora, pode ser que leve anos, mas no geral, ele vai subir. Agora, também depende da maneira que você vai trabalhar. Você pode diversificar em outros ativos, em outras coisas, mas só de você colocar na BOVA, você já está diversificado ali. No longo prazo, ele vai subir. Mesmo que demore anos, porque agora tá lateralizado pra caramba. Mas é mais seguro do que, por exemplo, você tá com um swap negativo e tá com uma tempestividade negativa. Então a tempestividade positiva, ela sempre vai ser melhor que a tempestividade negativa. Mas você nunca sabe o que pode acontecer. Por isso que eu falo,
como que eu vou responder uma pergunta de algo que é tão complexo e abstrato desse? É difícil. Por isso que você tem que fazer sua própria análise e você responder pra você. Mas o que eu acho é que se a pessoa só tem um capital, é mais seguro, apesar dos riscos implícitos e ali nos dois mercados, ela tá ali na B3. Ou na B3 ou no mercado global que ela faz essa mesma estrutura. Ela pode fazer essa mesma estrutura no S&P 500. O S&P 500, ele, no longo prazo, ele vai tender a subir. Mas como eu falei, tudo depende de como você aceita, tá? Por isso que eu falo, é complexo, galera. Se você acha que é fácil, cara, eu fico puto com quem vende facilidade, mano. Mas enfim, não tô aqui pra discutir, não quero ser herói. Cada um vende a sua mentira do jeito que quer, né? Mas demorou. $300, a sua sessão diz que é $2.300. Você tá operando sem stop loss, você tem duas opções. Se você tá operando com stop, aí tudo bem, é diferente. Mas geralmente, pra gente poder crescer mesmo um patrimônio mais, de maneira, eu digo até mais fácil, apesar do risco, geralmente a gente vai trabalhar com operação de base sem stop. Depois a gente vai mesclando com outras. Por quê? Porque a gente consegue trabalhar no Forex como um jogo de xadrez, tá? Então, assim, e não significa que você vai ficar o resto da sua vida fazendo isso. Isso também depende de como você vai gerir, mas não tem como explicar isso num vídeo de 5 minutos. Né? Você teria que aprender mesmo, porque é um mundo completamente diferente. E leva em consideração muita coisa, mas enfim, beleza. Que é o jeito que eu faço, tá? E aí eu estou sempre tentando melhorar. E outra coisa também que eu não falei, que é o seguinte: quando você tem. Não, eu nem vou falar. Isso daí eu falo no outro vídeo, vai. Fica quieto. Aí aprender outras coisas também. Mas na base, de início é isso daí. Aí você vai ter que ter uma. Vai ficar com curiosidade aí a vida inteira, galera. Foda. Uma margem segura. Deixa eu fazer as coisas com calma. Eu fico me antecipando demais. Calma. Pra você fazer 4, 5% a mês. E também 4, 5% a mês eu não falo fazer isso 30 anos. Eu falo isso daí num curto período de tempo. 1 ano, 2 anos, tá? Então, isso, porque é o seguinte: quando a gente fala 5% a mês, 4% a mês, o cara já vem com aquela palavra. Não, mas se você fizer 5% a mês, daqui a 50 anos você vai ter todo o dinheiro do mundo. Que o maior fundo do mundo não fez 50% a mês. Mas ninguém tá dizendo aqui de fazer 5% ao mês ou 50% ao ano durante 40 anos. A gente tá falando de você fazer por um curto determinado período de tempo um capital específico para criar um patrimônio, para que depois você tire essa alavancagem toda e volte e diminua a rentabilidade. Porque para você fazer realmente uma rentabilidade dessa no ano inteiro, você vai ter que bater o Jim Simons, que é lá o matemático que quebrou Wall Street, que fez 60% ao ano durante 3 décadas. Né? Então, ele fez isso com, se eu não me engano, lá, modelos matemáticos. E olha só que loucura. Modelos de day trade, tá? Day trade, operações de short term. Operações de day trade, modelos matemáticos, estatísticos e quantitativos. Que é também um assunto muito da hora que eu gosto de estudar, que depois a gente vai falar. Mas é isso que eu falo, tá? Quando eu represento 5% ao mês. Mas vai passando o tempo, maior o risco fica exponencial. Então, tem isso daí. Beleza. Então, se a gente tem 4% aqui ou 4% na venda de put ou na Petrobras ou na Bova, por exemplo, aqui, o que acontece, galera? Assunção de risco. Se você tem como você ter margem, tem uma frase que o mestre de derivativos falou, ele falou, quem tem margem não paga conta. Quem tem margem não paga conta. E por que isso aqui serve, principalmente para quem não tem como aportar? Porque se você não tem margem, você tem que assumir um papel, você deixa lá o tempo que for, até você resolver sua vida. No Forex, aí já é diferente. A menos que você esteja numa operação ou em várias operações que você não tá pagando swap, só que você vai ficar congelado ali e não vai ter um ativo que gere caixa. E tudo bem, o BOVA ele não gera caixa, mas ele vai subir a longo prazo, você só não sabe quando. Vai subir assim, né? Se tudo ocorrer da maneira que tem que correr, porque em tese, como eu falei, é um ativo que tem as maiores empresas da bolsa, blá 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 blá. Ele só cairia mesmo se o país ele viesse a ter um colapso, alguma coisa assim. Agora, o que tem aí de risco é o risco de mercado que é indeterminado, né? Agora, no Forex, você não tem um ativo gerador de caixa, então você pode ficar travado ali para sempre. E é o que eu falei, se você fizesse em Petri, por exemplo, a Petri, ela vai te pagar dividendos. Então, no pior dos casos, ela caindo, ela tá te pagando dividendos. Então, você tem algum fluxo de caixa. Agora, pode ser que também tenha suspensão de dividendos. Você não sabe quando, por isso que eu falo, complicado, né? Complicado responder. Mas, no geral, eu acho mais fácil, mais seguro dentro desse risco B3. Ou estruturas assim. Né, para que depois você alavanque com o Forex. Porque o Forex como alavanca, eu acho que funciona muito melhor. Mas é a maneira que eu enxergo, beleza? Não é a verdade. Só que você tem que ter margem. Se você não tem margem, o que seria margem? Aporte, por exemplo. Você não tem margem, você fica mais exposto ali no Forex do que você fica aqui. Porque aqui o risco é você vender uma put e Petrobras despencar. Você vai ficar com seu dinheiro desvalorizado. Mas o tempo ele vai passar e você não está morrendo. Tempestividade positiva, tá? Ou pelo menos tempestividade neutra. Porque pelo menos se o BOVA ele não subir ou o Petrobras não subir, a tempestividade é neutra. Você vai estar perdendo dinheiro do CDI. Porque isso daí seria custo de oportunidade. Mas é o mesmo custo de oportunidade que você vai estar perdendo no Forex, por exemplo. Né? E aqui, em tese,
poderia dizer que você tem tempestividade positiva. Ali você não tem, porque ali vai ser um par de, são só pares de moedas mesmo, totalmente especulativos, né? Então, a tendência no longo prazo dessas opções aqui são que elas subam, né? Então, essa é a tendência. Não é uma visão enviesada, é uma visão, cara, que eu acho mais seguro, porque eu já fiz os dois. Eu faço os dois, entendeu? Então é claro que eu não vou pegar meu dinheiro e vou colocar no que eu acho que não vai dar certo. Eu vou colocar no que eu acho que vai dar mais certo. Agora, nem sempre eu estou certo. Mas eu acredito que é um pouco mais fácil assim do que ali. Mas, como eu falei, também depende. Você estaria morrendo se você estivesse pagando swap negativo no Forex, por exemplo. Mesmo que seja devagar. Então, às vezes, você tá diversificado pra caramba, mas mesmo que você esteja diversificado, você tá com swap negativo positivo. E claro que a probabilidade... Por quê? Porque aqui, se o mercado for contra, o que acontece no Forex? Se o mercado for contra, você não tem o que fazer. Você não tem o que fazer. Ou você vai estopar, e dependendo do caso a gente não usa stop, então você vai ter que esperar ele voltar, ou você vai ter que ter um lucro de alguma operação para neutralizar esse stop e esse prejuízo e você zerar as duas ordens, ou você vai redear. Só que na maioria das vezes, redear você tá com swap negativo. A não ser que você esteja com uma conta, uma corretora com swap neutro. Só que se você tiver com swap neutro, você vai ter que esperar as outras ordens ficarem positivas. E aí você faz um jogo de xadrez ali. Por isso que eu falo, fica a dinâmica, ela vai ficando cada vez mais difícil, vai te apertando cada vez mais. Você vai ficando mais enroscado, digamos assim. Entendeu? Então, acaba que fica muito mais complexo, principalmente pro iniciante. O iniciante, ele vai querer fazer uma coisa mais fácil. Entendeu? O ideal seria o cara sempre estudar. Eu sempre falo isso. A pessoa sempre estudar, né? Mas acaba que você vai ficando mais enroscado ali, dependendo da maneira que você trabalha, entende? Então, por isso que eu falo, é um pouquinho mais vantajoso. Mas, claro, nunca existe uma verdade absoluta, porque o risco, ele sempre vai estar ali. Como eu falei, galera, é a gente aceitar o risco da maneira que é. Por isso que você tem que ter um fluxo gerador de caixa, que eu acredito que realmente o sucesso, a definição do sucesso que você vai ter nos mercados financeiros em relação à renda variável é você ter capacidade de aporte. Porque nos dois mercados, os dois problemas aqui são: se você não tiver aporte, você não consegue aumentar sua margem ou melhorar seu médio. Então acaba que é como se você fazer as operações fosse 50% e a sua capacidade de aporte fosse mais 50%, porque ela vai ajudar muito na sua construção de patrimônio. Entende? E aí, como você vai ter essa capacidade de aporte? Cara, aí vai ser uma outra questão, seu trabalho, ou você ganha no trading, aí você vai ter o trading como profissão, ou você vai ter que, sei lá, você é concursado, ganha um salário, mas enfim, você tem que ter o seu trabalho. Então é ele que vai ser o motor principal também, que é uma coisa que não é falada também. Então é uma coisa que vai andando junto com a outra. Então quando você for ver, rapaziada, na verdade tudo anda junto, né? O ideal mesmo é tudo andar junto, né? Só que não é fácil. Mas, mais uma vez, a gente tá tentando aqui destrinchar os segredos ocultos do mercado financeiro, bora. De você perder todos os pares é menor, mas pode acontecer. Do que você, por exemplo, pegar um capital X e vender put em cima desse capital todo. Por exemplo, a opção de venda aqui, a gente vai vir aqui na opção de venda em Petro. Sei lá, pra um mês, vai. 18 dias. Aqui não vai aparecer, ele vai aparecer só o último, né? Mas, por exemplo, dentro do dinheiro aqui, tá pagando 96 centavos. Aqui já são 3%, né? Então, 3%, faria 3%, por exemplo, mais a renda fixa lá como garantia. Você ganhou 4% no mês. Qual que é o risco aqui? O mercado cair, despencar, você tem que assumir o papel. Assumir o papel não significa que você perdeu dinheiro. Exatamente. Significa que ele tá temporariamente desvalorizado, mas você tá assumindo um papel de um índice que engloba as maiores ações do mundo, por exemplo, que tende a subir a longo prazo. Por isso que ele tem uma probabilidade de dar certo a longo prazo. Agora, não é uma certeza. Não existe certeza e garantia em renda variável. Quem vende pra você certeza em renda variável tá mentindo pra você. Assumir o papel significa que você assumir um papel que você tem um ativo gerador de caixa que tem a oscilação de mercado e que daqui a pouquinho você lança de novo. Ou seja, o pior risco aqui é o mercado só cair. Mas se você tiver no ativo gerador de caixa, né? Tem uma trava maior aqui. Aí você tem outras estruturas que a gente pode falar depois. Mas então, se for levar em consideração em risco, pelo menos na minha opinião hoje, eu acho um pouquinho mais seguro, mais fácil até, do que o cara se expor no Forex. Por isso que eu acho que se ele só tem um capital, fica mais complicado, é mais fácil ali. Como eu falei, galera, isso aqui não é recomendação de investimentos, isso aqui é coisa de estudo, tá certo? E é como eu falei, todos os mercados funcionam. Agora, o que acontece? Eu tô jogando um pouquinho pro lado da B3, só que se você tem uma assunção de... Se você aceita o risco que você corre e você quer fazer uma rentabilidade maior, entendendo e aceitando esse risco, você pode ir pro Forex. Por isso que eu falo, a questão aqui agora já é outra, é você aceitar o risco. Quando eu falo, eu tô jogando pro lado da B3, é pra pessoa que ela tá procurando mais segurança e ela não quer de jeito nenhum perder aquele dinheiro. Só que é o que eu falei, não tem como de jeito nenhum você perder aquele dinheiro, mas pelo menos você vai no mais seguro dentro do risco. Você tá, tipo, numa bacia com alguns leões, só que você vai escolher uma bacia que tem menos leões. Entendeu? Ou os leões que são leões bebês, por exemplo. Então, por exemplo, a sua chance de sobreviver ali é melhor. Uma analogia bem zoada, mas você entendeu. Dentro do risco, você busca o risco que menos vai te fazer mal.
Entende? Mais ou menos assim. Agora, se você aceitar esse risco e pra você tá tudo bem dentro da sua vida financeira, dentro do que você quer e dentro do que você quer pra sua vida, você pode ir pro Forex, porque dependendo também você faz uma rentabilidade maior ali também. Você pode correr um risco maior. Você tem um manejo ali de risco maior. Você aumenta a mão, diminui a mão, aumenta o lote proporcional, 100 para 001, 50 para 001, 80 para 001. Você consegue fazer melhor ali. Para você fazer isso na bolsa, você vai ter que fazer as travas lá, operação diagonal, vai ter que se alavancar bastante ali também. Mas é como eu falei, tudo depende. Depende do seu risco. Isso daqui eu tô falando pra pessoa que quer ter mais segurança. Mas se você aceita isso, em tese você vai fazer muito mais que fora. Você pode fazer 20% ao mês, 10% ao mês. Você pode fazer os 10% ao mês durante 2, 3 anos. Só que dependendo, se você pegar um ciclo negativo, você quebra. Então tudo depende. Por isso que eu falo, resposta certa não existe. Você vai responder sua própria pergunta. Todos os mercados funcionam. Você pode trabalhar em todos os mercados, mas depende do risco. Aqui eu acho que o risco ele é muito exponencial e assimétrico negativo. Tá? Como assim? Cara, ele é uma bola de neve negativa e infinita. Isso não significa que seja ruim, porque se você for uma... Esse é o risco de renda variável. Esse é o risco de você fazer 10% ao mês. Entende? Aí a única maneira de bater isso, cara, é estudando outras estratégias, é mesclando, talvez travas com renda variável, com day trade, com modelagem de risco, estratégias quant. Mas são outras coisas que eu nem sei. Nem sei nada disso. Talvez um dia, se Deus quiser, aprenda, beleza. Mas é uma outra questão. Do contrário, o seu risco ele sempre vai ser exponencial. Isso não só no Forex, mas em qualquer estratégia, inclusive nas estratégias das opções. Por isso que a gente tem que dividir o crescimento de caixa, de capital, em ciclos e fluxos. Por quê? Porque você também não pode ficar só fazendo a mesma estratégia. Quer dizer, poder, você pode fazer o que você quiser, mas o risco ele vai aumentando. Então a ideia é, quanto mais capital você tem, mais você vai diluindo. Você vai, mais uma vez, comprar um ETF fora do Brasil, comprar uma renda fixa, comprar um fundo imobiliário. Você vai começar a abrir esse risco para você abrir para longe, para você não ficar tão exponencial nessa estrutura, mesmo na B3. Porque tudo é até na própria renda fixa. Se você tem 5, 10, 20 milhões na renda fixa só no Brasil, você tá correndo um risco gigantesco aqui também de crédito no Brasil. Se o país quebrar, eles podem não te pagar. Porque o FGC lá só paga 250 mil reais. Né? E outra coisa, eles nem pagam todo mundo também, eles só pagam uma parcela dessas pessoas. Então, mesmo a renda fixa, que a gente acha que é segura, ela também pode não ser segura. Às vezes, na sua renda fixa, você vai ter que diversificar globalmente. Então, cara, é complicado. A vida é foda mesmo. Uma pessoa que você entende o risco, você pode usar isso aqui a seu favor, tá? Mas talvez não pra você construir a base do seu patrimônio, se você principalmente não tem capacidade de aporte. Então, por isso que eu acho mais seguro. É o que a gente tem que entender, rapaziada. A gente tá na base da pirâmide, a gente não tá no topo. A gente é peixe pequeno, a gente não constrói dinheiro, a gente não fabrica dinheiro, a gente não imprime dinheiro. Quem é dono do capital, quem é dono do país, quem tá, sabe, protegido, por isso, eles sempre vão estar na frente. Agora a gente, que é peixe pequeno, a gente vai ter que jogar esse jogo assim. É foda, rapaziada. Infelizmente a vida é assim, é injusta pra caralho. Mas é assim que é, né? Fazer o quê? Uma pessoa estar posicionado num ativo. Desculpa eu falar palavrão, eu nem gosto de falar palavrão nos vídeos, mas tem vezes que sai umzinho porque é complicado a vida, sabe? É a vida do jeito que é, a gente tem que tentar aprender a viver com isso. Onde ele vende um índice, por exemplo, e Petrobras também ainda tem o risco dela, porque é uma empresa estatal. Vamos falar, por exemplo, de BOVA11. BOVA11 seria o índice do Ibovespa, onde ele engloba as maiores ações do Brasil. Isso. Aí eu já comparei a Petrobras com a BOVA, né? Porque a BOVA ela é mais segura, entre aspas, porque ela vai englobar mais ações. Só que também a Petrobras é quase 70% do índice. Então, provavelmente, se a Petrobras cai, a BOVA também cai. Mas, no geral, a BOVA ainda é mais segura em relação à diversificação do que Petro. Porque a longo prazo ele tende a subir. Tá? Ele tá bem lateralizado agora, mas a longo prazo ele tende a subir. Então você estaria mais protegido. Por quê? Porque o único risco geral aqui de dar ruim é caso o Brasil inteiro quebre. Né? Todas as ações quebrem, da bolsa do tipo, aí o mercado despenca. Então você tá. Tudo bem, tem um risco aqui, mas o risco ele é um pouquinho menor, eu diria, do que aqui o Forex. E se você não se sente confortável aqui, eu acredito que você consegue fazer opções até em S&P 500, que é o maior do mundo, se você quiser ter a segurança. Só que você vai ganhar bem menos também. Porque a questão que eu sempre falo, não tem, cara. Quando isso aqui foi criado, eles criaram todo um sistema pra mostrar pra você que não tem dinheiro fácil. Se você quer ter mais segurança, você vai diminuir a rentabilidade. Então a rentabilidade que você vai ganhar de 4% na Petrobras, aqui na BOVA você vai ganhar bem menos. Na BOVA você vai ganhar menos de venda, por exemplo. É que eu não sei se vai dar pra ver, porque agora o mercado tá fechado, tá? Mas geralmente ele é menor. Tá certo? Eu mostro ali, né? Muito do momento que você vai fazer. Então, por exemplo, ele tá. É que eu não mostrei ali, mas, por exemplo, a BOVA tá em 126, ele tava pagando 2,19, ou seja, ele tá pagando menos de 2%, ele tava pagando 1,90, alguma coisa ali. Vamos fazer aqui o cálculo, só pra gente ver. Era 2,16, né? 2,16 dividido por 126 vezes 100. Ou seja, a BOVA, por ela ter uma assunção de risco menor, porque ela engloba
os maiores ativos, ela tem uma diversificação maior, ela vai pagar um prêmio menor. Então é assim que é. A put ela vai pagar um prêmio menor, porque na Petrobras a opção de put, a opção de venda lá, a put estava pagando 3%, ou seja, tá pagando quase o dobro. Então você vai fazer 0,8% com a renda fixa, um CDB, por exemplo, liquidez diária, e mais 3% ali, ou seja, você ganhou quase 4%. Aqui você ia ganhar menos, você ia ganhar 1% lá da renda fixa e mais 1,17% da renda da BOVA, mas o seu risco aqui é um pouquinho menor, entende? Por isso que eu falo, é esse o jogo e não tem saída, beleza? Não tem saída. Infelizmente, para montar patrimônio mesmo que a gente faça estrutura semanal, por exemplo, a gente vai começar a falar de estrutura semanal aqui em BOVA 11. Hexabox, Booster Total, um monte de coisa que eu ainda tô aprendendo que eu acho muito louco, assim, sabe? O bagulho é top, mano, mas assim, até ali tem os riscos também, não adianta, cara. Tem risco e a gente tem que aprender a saber acelerar e saber parar. Eu acho que se a gente aprender isso, a gente vai entender pra tirar uma renda recorrente sempre. Sempre, 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 sempre. E aí esse é o objetivo do canal, trazer conteúdo de qualidade mesmo, sabe? Não é porcariada, não. E aí você tem que ver o quanto que esse valor vale, tá? Em relação Que loucura. em relação ao prêmio dele. Então, beleza, pessoal. É sobre isso que eu queria dizer, tá certo? Você tem que entender o risco que você corre, o que vale mais, o que não vale, mas essas duas estratégias, por exemplo, do Forex e da BOVA, e usar, por exemplo, renda fixa como garantia para renda variável, e usar isso para sistema de alavancagem, e criar um sistema onde a gente vai criar um neutro e vai criar um sistema de alavancagem limpa e crescer de forma gradual, eu acho que seria melhor. Talvez não seria o perfeito, porque não existe perfeito, mas talvez, pela mesma opinião que eu tenho hoje, eu acho um pouquinho mais seguro, mas também não é 100% seguro. Mas é isso que você tem que aprender. Você quer ter uma renda acima do CDI, você tem que correr algum tipo de risco, algum tipo de incerteza. E aí você tem que aprender a lidar com isso, beleza? E é isso aí, pessoal. E aqui no final eu falo mais algumas coisas, tal, mas que eu já expliquei, né? De você ir trabalhando com renda variável e a longo prazo você vai quebrando e diversificando, diluindo para renda fixa, para você diminuir seu risco, enfim. Mas é basicamente essa ideia, tá, rapaziada? Esse daqui é o debate sobre 4% ao mês. E quando eu falo 4%, pode ser 5, pode ser 6, né? Depende do risco, mas isso aqui é para responder a pergunta de o pessoal fica muito com esse negócio de B3 versus Forex, B3 versus não sei o que lá o que, Forex versus cripto, sei lá o que das quantas. Cara, tudo tem a sua vantagem e desvantagem, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre cripto também, né? Mercado à vista, enfim, tudo. Diversificação ali no próprio mercado de cripto também. Então é isso, galera. É estudar, beleza? Eu sei que não é fácil, é um conteúdo denso, é difícil, mas uma coisa que eu aprendi na minha vida, galera, é que geralmente as coisas mais difíceis, elas são as que mais dão certo. Não é sempre, porque não existe uma regra, e depende do contexto também. Mas geralmente, principalmente quando a gente fala de mercado financeiro, fuja do que é muito fácil. Do que parece muito bonito, muito perfeito, porque nada é tão perfeito assim, tá? Claro, existem coisas boas, tem pessoas maravilhosas, eu aprendi muito com pessoas muito boas pra mim, mas sempre procure, assim, o caminho que às vezes as pessoas não estão buscando tanto. Sabe? O caminho que você vai ter que se dedicar, você vai ter que errar, porque geralmente é assim. Sabe? Não existe magia, não existe dinheiro fácil, não existe regra, setup milagroso. Não existe isso, cara. Você tem que sentar, você tem que estudar, você tem que entender. Todo dia é um dia diferente, né? Não é fácil. Isso daqui é uma guerra. É uma guerra, tá? É, realmente, cara. É só você parar pra pensar, cara. Você acha mesmo que uma coisa que todo mundo quer ter e precisa pra sobreviver, ela vai ser dada de graça pras pessoas? Óbvio que não, cara. Você tem que correr, você tem que lutar por isso. Mesmo parecendo ser fácil, porque, nossa, você tá sentado em casa. Você tá sentado em casa, mas você não tem noção do quanto você tem que ralar pra você conseguir esse dinheiro. Porque senão você vai devolver até o que você não tem nesse mercado. Então não se engane achando que é dinheiro fácil, beleza? Porque você tem que estudar pra caramba, cara. E eu demorei muito pra aceitar isso daí, viu? Porque realmente não é fácil. É aquela velha frase. O mercado financeiro é o único lugar do mundo que você vai ganhar um dinheiro fácil, mais difícil do mundo. Então não pense que é fácil. Porque se você achar que é fácil, ó, vai levar. Morou, rapaziada? Tamo junto. Humildade sempre. Bora aprender, bora estudar. Se você tem alguma coisa pra falar, pra ensinar, bora aprender, bora fazer de tudo aqui e vencer o mercado. Tamo junto. Muito obrigado. Valeu.